Meus irmãos, queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu a Tito, seu filho na fé. Nós começamos domingo passado a exposição dessa carta e nós vamos dar sequência hoje. Tito, capítulo 1, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 16. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder também, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendeu-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que Deus nos dê da sua graça e nos abençoe. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós começamos a exposição da carta que Paulo escreveu a Tito. Tito, como Paulo continua aqui no versículo 5, foi deixado por ele na ilha de Creta e tinha uma dupla finalidade. Primeiro, a autoridade que Paulo dá a Tito. Tito não ficou em Creta porque ele quis ficar em Creta, porque havia uma certa resistência dos moradores de Creta quanto à presença de Tito ali. Eles não reconheciam, de certa forma, a autoridade de Tito, e a gente vai estar vendo isso aqui domingo que vem, se Deus nos permitir, no capítulo 2. Mas Paulo, ele então diz assim: olha, eu te deixei em Creta. Não foi mais ninguém, foi o apóstolo Paulo, e Paulo com isso está dando autoridade a Tito. E com duas finalidades bem definidas, Paulo deixa Tito na ilha de Creta. Primeiro, pôr em ordem aquilo que Paulo chama aí no versículo 5, as coisas restantes. A igreja estava sendo edificada. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, a gente percebe aí a centralidade de Cristo no conteúdo daquilo que deveria servir para a edificação da igreja. Paulo não usa de outros métodos, Paulo não aponta para outros caminhos, mas Paulo faz questão de falar sobre a eleição, sobre a revelação de Cristo no tempo oportuno, no tempo de Deus, e que Cristo era o centro da pregação, da verdade de um Deus que não pode mentir. Então essa era a base, era sobre isso, era sobre esse fundamento que a igreja então deveria continuar sendo edificada. Paulo tem essa consciência e essa é uma das finalidades. Termina aquilo que nós começamos: ponha em ordem as coisas que faltam serem postas em ordem.
continue edificando sobre esse firme fundamento. É essa uma das finalidades. E a segunda finalidade, descrita ainda no versículo 5, é constituir presbíteros, e de acordo com aquilo que Paulo passa a ensinar agora como sendo o caráter de um pastor, de um presbítero. Nós sabemos que, como igreja presbiteriana, na nossa Constituição, nós possuímos presbíteros docentes e presbíteros regentes. Presbíteros docentes são os chamados pastores, aqueles que são responsáveis pelo ensino da igreja, e presbíteros regentes são os presbíteros que também são eleitos pela igreja para administrar a igreja, para aconselhar, para supervisionar a igreja. Biblicamente, irmãos, existem essas duas funções, e aqui, segundo aquilo que Paulo passa a descrever, eu quero uni-las dentro de uma só função. Paulo aqui vai chamar de presbítero, que significa ancião, alguém que é experimentado, não só em idade, mas também que tem experiência na palavra de Deus, que é conhecedor da palavra de Deus e que é um crente maduro. E um segundo aspecto que ele vai falar aqui no versículo 7 é bispo. A expressão bispo, que significa supervisor. É interessante que Calvino, quando comenta essas duas expressões, ele não faz distinção entre elas. No tempo de Calvino, quando Calvino, o tempo da Reforma, século XVI, Calvino ele tem ali a igreja romana, e a igreja possuía padres, possuía cardeais, possuía bispos, arcebispos e também o Papa. E Calvino, então, ele não trata essas instâncias, ainda que existam pastores que são supervisores, que é o significado da palavra bispo. Na Escritura Sagrada nós não encontraremos uma projeção desses pastores acima dos outros, é só uma questão funcional, mas o que Calvino diz é: todos são presbíteros, todos são bispos, todos nesse sentido são supervisores da igreja de Deus, são anciãos levantados por Deus para pastorear a igreja de Cristo. Então não há uma distinção entre bispos e presbíteros na teologia de Paulo, na palavra de Deus. Então Tito ele fica ali encarregado dessa missão. Ele foi chamado para constituir presbíteros sobre a igreja e assim completar esse estágio, essa fase de edificação da igreja. Ainda no versículo 6, então, o apóstolo Paulo, ele passa a descrever aquelas características que fazem parte de um presbítero, de um pastor, de um bispo. Ele diz que ele tem que ser irrepreensível, alguém que seja irrepreensível. A palavra irrepreensível, ela aparece 5 vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento. 2 delas se referindo ao crente quando é salvo por Cristo. Por exemplo, em Colossenses, quando Paulo está encerrando ali o capítulo 1, ele diz que nós somos santos, irrepreensíveis e perfeitos. A palavra irrepreensível, então, nesse uso de Paulo, tem a ver com aquela pessoa que recebeu a justiça de Cristo sobre ela e agora nenhuma condenação há para ela. Não há nada que possa se levantar como um juízo acusatório contra aquela pessoa, porque Cristo a justificou. Nesse sentido, os crentes são irrepreensíveis. Entretanto, quando Paulo usa as 3 vezes últimas essa palavra irrepreensível, ele vai usá-la para se referir ao caráter do homem justificado por Deus. Então, se por um lado nós somos irrepreensíveis por causa da justiça de Cristo, por outro lado, o caráter dessa justiça de Cristo aplicada a nós gera um testemunho prático de pessoas que vivem agora de forma irrepreensível também. Essa palavra que aparece 5 vezes, ela também não significa alguém que não tenha mácula. A palavra mácula, ou alguém que não tenha mácula, é outra palavra, é amomos, que indica uma perfeição final e principalmente dentro de um contexto escatológico. Então essa perfeição final, onde nós não teremos mais qualquer mácula, qualquer mancha do pecado, ela se dará na consumação de todas as coisas. Porém a palavra usada aqui, anegkletos, ela significa literalmente sem culpa, não passível de acusação. E isso fica claro, por exemplo, no versículo 16, se você
puder observar, quando Paulo fala dessa questão das boas obras, ele vai dizer: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Perceba que Paulo então ele faz essa relação: se Cristo me tornou por sua justiça irrepreensível, a minha vocação agora, o meu chamado é andar também de forma irrepreensível, de acordo com a obra de Cristo e não a parte dela. Esses falsos profetas aqui, eles professavam conhecer a Cristo. Era como se eles dissessem assim: a justiça de Cristo foi aplicada sobre a minha vida, entretanto, no seu viver diário, eles caminhassem como pessoas dignas de repreensão, dignas de reprimendas, pessoas culpáveis. Então, John Stott, por exemplo, falando sobre isso, ele vai dizer que os candidatos ao pastorado, eles têm de ter integridade inquestionável, caráter impecável, ou que não se possa culpar de nada. Parafraseando, eles não poderiam ter sido afetados por nenhuma desgraça, eles não poderiam ter brechas para serem criticados de alguma forma. E Calvino, também comentando esse versículo sobre irrepreensão, ele diz que o apóstolo não tinha em vista alguém que fosse isento de toda e qualquer falha, pois tal pessoa jamais seria encontrada, mas alguém livre de algum estigma que desonrasse sua pessoa e denegrisse sua autoridade. Deveria ser um homem sem qualquer nódoa. Então é isso que Paulo está querendo falar aqui, é isso que ele está transmitindo. Essa irrepreensibilidade, ela se manifestaria então dentro de alguns aspectos que ele passa a pontuar aqui. Porque quando a gente diz simplesmente que ele seja irrepreensível, sem culpa, pode gerar na nossa mente uma série de questões e uma série de caminhos sobre essa questão do ser irrepreensível. Mas Paulo faz questão agora de detalhar em que áreas esse ministro do Evangelho, esse presbítero, esse pastor, ele deve ser irrepreensível. Ele passa então a aplicar, em primeiro lugar, em seu casamento e em sua família. Ele diz: alguém que seja irrepreensível, versículo 6, marido de uma só mulher. Principalmente nesse contexto aqui, irmãos, era muito comum entre os judeus a prática da poligamia. Era muito comum. Foi algo que foi se deteriorando daquilo que Deus afirmou, que o homem deveria ter uma só mulher, daquilo que Jesus reafirmou, que deveria ser uma só mulher, e foi existindo um contexto de permissividade muito grande. A poligamia passou a ser, de certa forma, até tolerada. E dentro da cultura greco-romana também era tolerada a poligamia. Não só do homem ter várias mulheres, como também a questão da própria homossexualidade, da pessoa poder ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Aquilo ali era permitido. Tito estava na ilha de Creta, uma cultura greco-romana, uma cultura permeada pela idolatria, pela permissividade. E um dos aspectos que Paulo faz questão de enfatizar aqui é que ele seja marido de uma só mulher. Ele não pode ter mais de uma mulher. E os comentaristas sobre esse texto também afirmam que ele não pode, de alguma forma, ter se divorciado de alguém por qualquer motivo e casado com outra pessoa, contraindo assim novas núpcias. Ele deveria ser marido de uma só mulher. É certo que com a viuvez se abria aqui a oportunidade para esse presbítero, para esse pastor casar-se mais uma vez. Um comentarista chamado Donald Guthrie, ele diz o seguinte, que o lar cristão, ele é considerado o local em que se faz o treinamento para os líderes cristãos. Em 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo sobre esse mesmo tema no seguinte: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aqui Paulo entra no segundo aspecto, que são os filhos. Ele diz o seguinte: que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. A palavra dissolução pode ser traduzida também por libertinagem, e insubordinados literalmente como sendo insubmissão. A palavra filhos que Paulo usa aqui, a palavra grega teknon, ela tem a tradução literal como filhos.
Mas quando a gente olha dentro da teologia do Novo Testamento, a principal aplicação dessa palavra são pessoas ou são filhos que permanecem debaixo da tutela dos seus pais. E aí todos os comentaristas, eles vão afirmar essa linha de que enquanto os filhos permanecem debaixo da tutela dos pais, ou até aquela idade onde eles estão sob a supervisão dos pais, debaixo da autoridade dos seus pais, entenda que a palavra autoridade não é que os pais percam a autoridade sobre os filhos, mas quando o filho ainda está em casa, quando ele deve satisfação aos seus pais, porque é o pai quem financia, é o pai quem gerencia aspectos da vida do filho, esse filho então ele tem que ser não libertino nem insubmisso. E eu creio que quando Paulo pensa isso, ele pensa naquilo que ele falou a Timóteo: quem não sabe governar a própria casa, como há de governar a igreja de Deus? E é muito comum, irmãos, nos nossos dias, filhos rebeldes, principalmente por toda a carga cultural que nós recebemos. E fica cada vez mais difícil para nós, enquanto pais, criarmos os nossos filhos nesse conceito onde eles nem são libertinos, nem são insubmissos, onde eles são obedientes e onde eles não são dissolutos. Fica cada vez mais difícil. Entretanto, nós temos um aliado, alguém que nós podemos contar, chamado Cristo, e nós temos a sua palavra também, que é absoluta. Nós não somos chamados a educar os nossos filhos, nem a criar os nossos filhos, segundo a visão presente nesse mundo, segundo a cosmovisão desse mundo. Nós não somos chamados a educar os nossos filhos segundo aquilo que a mídia, ou de alguma forma os conceitos psicológicos do nosso tempo apontam como sendo o caminho de criação. Hoje pela manhã nós estávamos conversando na classe de escola dominical sobre criação de filhos, pensando ali em Deuteronômio 6 e também pensando no livro de Provérbios, capítulo 20, quando Salomão fala: ensina a criança o caminho que ela deve andar. E pensando nisso, a instrução da palavra de Deus, ela dá uma visão de mundo diferenciada aos nossos filhos. Assim como nós recebemos um dia dos nossos pais uma visão de mundo sobre o que nós deveríamos crer, sobre aquilo que é bonito, sobre aquilo que é feio, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, o que é verdadeiro ou falso, a palavra de Deus para nós que somos crentes, ela é o ponto de referência onde nós ensinamos os nossos filhos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que é bonito, aquilo que é feio, aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Nós não somos chamados para criar os nossos filhos segundo a permissividade do nosso tempo. Nós não somos chamados para criar os nossos filhos segundo os conceitos do nosso tempo. Se nós dizemos crer na palavra que é verdadeira, que é absoluta, de um Deus que não pode mentir, essa palavra então é quem aponta o caminho da instrução aos nossos filhos. Irmãos, com isso eu não estou dizendo que os nossos filhos serão convertidos. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que eles terão uma visão biblicamente orientada, ainda que não sejam crentes. Eles perceberão e discernirão o certo do errado, não segundo os conceitos daí de fora, mas segundo a palavra de Deus. Então, enquanto eles estão debaixo da tutela dos seus pais, eles não podem ser insubordinados, não podem ser acusados de dissolução. Aquele que não governa bem a sua própria casa, não está apto para governar a igreja de Deus. Em segundo lugar, Paulo passa a tratar do caráter e da conduta daquele que estava sendo vocacionado ou escolhido por Tito para ser pastor ou presbítero ali nas igrejas, que se reuniam nas casas ali na ilha de Creta. Versículo 7, então, ele diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. E é muito jóia a palavra que Paulo usa aqui, despenseiro, a palavra grega oikonomos. Significa literalmente aquela pessoa que tem a responsabilidade de gerir a casa de um senhor.
Aquela pessoa de confiança que pode entrar na despensa, que pode mexer com as finanças, que pode administrar aquilo que pertence a alguém. Era um servo de confiança, era um servo aprovado, era alguém que se podia entregar as chaves da casa, a criação dos filhos, a despensa, a mordomia na mão desse escravo. Então, a palavra que Paulo usa aqui para ligar a função do pastor, do bispo, seja irrepreensível como despenseiro de Deus. E aí, que qualidades então ele não pode ter? E Paulo então vai listar 5 nãos dentro de uma lista negativa agora, características que não podem fazer parte da caminhada, da conduta, do caráter de um presbítero ou de um pastor. A primeira delas é não arrogante. Pode ser traduzido também como teimoso ou orgulhoso. Alguém que bate o pé na sua razão e diz assim, é isso aqui e acabou. Como fruto do orgulho. E muitas vezes, irmãos, a posição dentro de uma igreja, e a gente vê isso aí em várias comunidades, ela pode gerar no coração de um pastor, de um presbítero, de um líder, essa característica. E é por isso também que quando Paulo ele trata sobre isso na carta a Timóteo, ele diz que não seja neófito, alguém que esteja despreparado, alguém que não seja aprovado na palavra, maduro na palavra de Deus. Porque muitas vezes o fato de ser neófito, de ser uma pessoa nova, de não ser uma pessoa madura, gera orgulho no coração. Porque queira ou não queira, o presbiterato ou o pastorado é uma vitrine. É uma posição de destaque, é uma posição de exemplo, onde os outros, onde a própria igreja olha para você como modelo. Pedro fala sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 3, quando ele diz, tornando-vos modelos do rebanho. São pessoas que estão imitando a Cristo, e por estarem imitando a Cristo, a igreja passa a imitá-las também. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livro há muitos anos atrás, chamado, se eu não me engano, é Ministério Pastoral, e ele trata sobre a figura do pastor, e a frase principal, ou a tese principal do livro é, o ministério, ele passa a copiar o seu pastor, a cara do pastor se torna a cara do seu ministério. Então, o risco que Paulo percebe aqui, quando ele fala de orgulho, é que um pastor orgulhoso, ele reproduz o orgulho dentro da congregação. E as pessoas passam a ser teimosas também, orgulhosas também, arrogantes também. Um segundo não que Paulo coloca é irascível. Uma pessoa pode ser traduzida também como colérico ou apimentado. Achei interessante isso, alguém apimentado, né? Às vezes as pessoas olham para os outros e dizem assim, você é meio sem sal. E é isso que Paulo está dizendo aqui de forma positiva, que seja sem sal mesmo. Porque há um risco muito grande também, pessoas, e a palavra irascível, é aquela pessoa que está pronta para a ira, para fazer da sua ira a sua justiça, a sua bandeira. E na carta que Tiago escreve, Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então o contrário disso aqui seria literalmente uma pessoa mansa. Outro aspecto que Paulo coloca é não dado ao vinho, ou não apegado ao vinho. E quando a gente pensa principalmente dentro da cultura da época, era comum a embriaguez. Haviam festas, e Éfeso possuía uma festa consagrada a um deus chamado Baco. Baco, ou Dionísio, na cultura romana, era o deus do vinho. E durante aquele período da festa de celebração a Baco, as pessoas cultuavam Baco, tornando-se embriagadas. Por isso que Paulo faz esse contraste em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, porque quando a pessoa está embriagada, ela está sob o domínio do álcool. E Paulo então ele diz assim, olha, nisso há dissolução. E na mente das pessoas daquela época, Baco então estaria dominando você. Irmãos, o problema era tão grande que quanto mais embriagadas as pessoas estivessem, se naquela época elas cometessem qualquer tipo de crime, elas seriam perdoadas, porque
elas estavam adorando Baco, e não foram elas que cometeram, mas Baco que as possuía, que cometeu aqueles crimes como adoração ao seu nome. Então as pessoas eram perdoadas dos diversos crimes que aconteciam naquela época. E Paulo então diz que isso é dissolução. E ele coloca o contraste: mas enchei-vos do Espírito. Os crentes são chamados para serem cheios do Espírito Santo. Então ele coloca aqui que não seja dado ou apegado ao vinho, e que não seja violento. A tradução de violento aqui pode significar pronto para a briga, ou liderar por meio da força, ou uma palavrinha chamada prepotência. Alguém que lidera por meio da força. Não é por meio da palavra de Deus. Não é por meio do constrangimento que o Espírito Santo gera no nosso coração e que faz com que os dons que Ele mesmo nos deu se manifestem no corpo de Cristo, mas é por meio da força. É um constrangimento pela força do braço. É uma imposição pela força do braço, para que de alguma forma as pessoas entrem naquela briga também, naquela rinha, para de alguma forma se tornarem brigadores ali dentro. E o último aspecto que Paulo coloca é que não seja cobiçoso de torpe ganância, ou ávido pelo lucro desonesto. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, 2 e 3, como eu já citei aqui, o finalzinho, Pedro diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E se você puder abrir a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, 3 a 10, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte sobre os falsos mestres. Veja bem: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem de inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esses homens supõem que a piedade ela é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aqui, irmãos, Paulo não está falando para os crentes de uma forma geral na igreja, ainda que sirva como aplicação para a nossa vida. Paulo está dirigindo aqui a pastores e a presbíteros essa palavra. E infelizmente nos nossos dias, irmãos, igreja se tornou comércio. A teologia da prosperidade está aí escancarada. Pastores que se tornaram estrelas, que são adorados por motivos gananciosos, visando o lucro, visando o dinheiro. Essa semana eu estava lembrando de uma conversa, quando ainda estava no seminário, com o pastor Lutero. Na época, o pastor Lutero era diretor lá no SPN, e eu lembro que uma vez a gente saiu da capela e foi conversando até a sala de aula, e durante aquela conversa, ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: ande com pessoas direitas e faça aquilo que é direito. E aí a gente estava conversando sobre igreja, estava no, acho que 3º ano do seminário, e vai gerando essa ansiedade, quando a gente está chegando perto ali para concluir o seminário, para onde é que eu vou? Qual é a igreja que eu vou pastorear? Será que Deus vai mostrar alguma coisa? Será que não vai? A gente vai ficando meio ansioso com isso. E a gente estava conversando sobre esse tema, quando ele falou isso. E outra coisa que ele falou, ele fez assim: Léo,
A última coisa que você deve perguntar quando receber um convite de qualquer igreja é quanto você vai ganhar. É quanto você vai ganhar. Para que você não seja induzido a perceber ou a definir aquilo como sendo vontade de Deus pelo ganho. Isso é muito sério, irmãos. Eu lembro que quando eu estava estudando lá no Andrew Jumper, em São Paulo, tinha uma senhora lá na minha turma, eu paguei 3 módulos com ela. Ela era esposa do vice-presidente do conselho de uma igreja lá em Rio Verde, no interior de Goiás. E ela chegou para mim, né, e passou aquele módulo inteiro conversando comigo e fazendo perguntas, e isso e aquilo outro, e eu ali escutando, eu dizia, mas rapaz, essa mulher está fazendo entrevista de emprego comigo, o que é que ela está fazendo? E ela ia perguntando, você trabalha com acampamento? Eu trabalho. Você trabalha com grupo pequeno? Eu trabalho. Como é isso lá na sua igreja? Eu ia explicando, tal, ela, tem pregações suas no YouTube? Eu disse, tem, qual é a página? Aí eu ia falando, tal, não sei o quê. E quando chegou na sexta-feira, a gente estava para ir embora, e eu estava no saguão do hotel, e ela chegou com as malas dela, sentou junto de mim, ela fez assim, pastor, eu estou conversando isso tudo com você, porque eu vim aqui com a missão. A missão é levar um pastor para a nossa igreja. Nós estamos plantando, eu não sei se era a 5ª ou era a 6ª igreja presbiteriana, lá de Rio Verde. E aí, assim, você se enquadra dentro do perfil que a gente quer para lá. Eu disse assim, é mesmo? Que joia! E aí ela fez assim, e aí, ó, eu estou aqui autorizada pelo conselho para sondar você e saber se você aceita ser sondado para isso. E na hora eu disse assim, olhe, eu posso orar por isso. Ela fez, você quer quanto tempo para orar? Eu disse assim, vamos orar durante 30 dias? Aí ela, está certo. E aí ela fez assim, eu vou mandar um e-mail para o senhor. Ela pegou meu e-mail e disse assim, eu vou mandar um e-mail para o senhor com a proposta ministerial e a proposta salarial. Aí eu lembrei daquilo que o pastor Lutero falou. Eu disse assim, não, mande só a ministerial. E ela disse, não, eu vou mandar as duas. Eu disse, não, mande só a ministerial. Final das contas, ela mandou as duas. Eu disse assim, eu vou abrir só a ministerial. Abri a proposta ministerial. Irmãos, tinha vídeos, tinha foto da igreja, uma igreja muito joia, muitos jovens, assim, num bairro universitário, 100 e poucas pessoas a igreja, assim, parecia assim, muito joia mesmo. E ela ia falando lá o que é que estava sendo desenvolvido na igreja, aquele negócio todo, e eu fui dizendo, meu irmão, que negócio massa, tal, e fui me empolgando com aquilo ali. No final dos 30 dias, Deus tinha me dito não. Aí eu fui lá, né, respondi o e-mail dela sem nem olhar o outro arquivo lá, né, respondi o e-mail dela, eu disse, não vou cair em tentação. Aí peguei, respondi o e-mail dela dizendo assim, minha irmã, eu quero agradecer a você, ao conselho da igreja pelo convite, tal ponto, enviei o e-mail. Ela respondeu o e-mail, na verdade não ela, mas o esposo dela respondeu o e-mail, pastor, você não aceita nem vir aqui pregar, conhecer a igreja, a gente manda a passagem. Eu disse, não irmãos, eu estou em paz em responder não, e a gente orou, tal, tudinho, não. Aí tá ok, pastor, fica para uma próxima oportunidade e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Aí eu disse assim, agora eu vou abrir o outro arquivo, só para ver o que é que tem. E aí eu abri o outro arquivo. Irmãos, graças a Deus que eu não abri aquilo antes. Tinha lá a foto de um Fiat Uno, carro pastoral, para o senhor não usar o seu carro. Telefone, plano de saúde. Tinha uma escola evangélica na cidade, que a igreja fazia parte lá da gerência daquela escola. Escola para os filhos. Na época a gente só tinha Sarinha, ela era bem pequenininha. Escola para os filhos. Condomínio lá lindo, casa pastoral, no condomínio. Eu disse, meu Deus do céu. E o salário 3 vezes mais do que na época a gente recebia aqui. 3 vezes mais. Eu disse assim, Senhor, muito obrigado por homens como pastor Lutero. Que naquela hora o Senhor mandou para dizer assim, não abra esse arquivo. E sabe, irmãos, é a última coisa que se deve pensar. Nessas últimas semanas eu tomei conhecimento de tanta coisa feia que acontece por aí. Eu não fazia noção, irmãos. Existem determinadas igrejas que o pastor, além de ter o salário, ele ainda tem um percentual de 10% sobre a arrecadação de dízimos da igreja. Vocês sabiam disso?
Se o dízimo for 100 mil, você ganha lá 10 mil, 10% sobre o dízimo. Se o dízimo for 200 mil e por aí vai. Percentual sobre o faturamento da empresa, se a gente pode dizer assim. Pessoas que muitas vezes, e eu louvo a Deus, irmãos, pelo sistema que nós temos como igreja presbiteriana, porque pastor não toca em dinheiro, não administra dinheiro, e algo que eu aprendi aqui na igreja, quando o conselho vai tratar sobre salário, todos os pastores saem por uma questão de ética, todos os pastores saem. Mas existem muitos sistemas de governo, irmãos, onde o próprio pastor define quanto será o seu ganho. Veja que risco, que perigo isso. Eu advogar sobre o meu próprio salário. Ou de repente até, olhando para o nosso sistema representativo, dentro da reunião do conselho, os pastores ficarem ali para dizer assim, não, isso aqui está pouco, aumenta, eu mereço mais. Imagina isso. O que Paulo está querendo dizer aqui é que não seja ganancioso, que não faça da igreja um trampolim para a riqueza. E quando Ezequiel escreve o seu livro, a sua profecia, no capítulo 34, Ezequiel fala sobre isso. Jeremias, no capítulo 23, também trata sobre esse mesmo tema. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos, porque eles degolam o cevado, eles se aproveitam da lã das ovelhas, eles se aproveitam do melhor da carne das ovelhas para si. E é o que mais nós vemos aí, irmãos. E não se engane aplicando o versículo fora de contexto, dizendo assim, olha, mas eu não posso julgar porque ele é ungido de Deus. Não se engane com esse tipo de teologia errada. Nós não podemos julgar, irmãos, segundo a nossa vida, usando a nossa vida como padrão, como regra. Mas a palavra de Deus nos dá critérios sérios para que a gente julgue pelos frutos o procedimento das pessoas, ou a vida, ou o caráter das pessoas. E existem muitos nos nossos dias, irmãos, que se apegam a determinados ministérios, a determinadas igrejas, apenas por dinheiro, e ministério não é dinheiro, irmãos. É serviço. E quando Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, olha, aqueles que querem ficar ricos caem em cilada, porque eles negociam a verdade da palavra. Há um tempo atrás a gente teve a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, e todo mundo fica encantado, principalmente matuto do interior, quando chega num lugar daquele, vê tudo funcionando, você fica encantado com aquilo. E uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, se você um dia quiser ser pastor aqui, é a coisa mais fácil. Existem muitas igrejas de brasileiro, principalmente na Flórida. Mas só tem um problema. Para ser pastor lá, você não pode pregar sobre pecado. Sabe por quê? A maioria do povo está ali ilegal. Venceu o visto de 6 meses e ficou lá. Deu uma de João sem braço e ficou por lá. E isso é ilegal. Não voltaram para o seu país. E aí imagina, você ergue a voz lá para pregar sobre pecado. A maioria da igreja vai embora. E aí você vai ficar quebrado lá, vai ficar liso, vai ser demitido. Por isso que Paulo diz que cai em cilada. Porque aquilo que é verdade, aquilo que é absoluto da fé, aquilo que é palavra de Deus, irmãos, não pode de forma alguma ser negociado. Nós não mercadejamos a palavra de Deus. Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios. Não é mercado. Ninguém está à venda. Ninguém se vende por grupo A, B ou C. E a última coisa, irmãos, que nós olhamos ou devemos olhar diante de um convite, de uma indicação ou de qualquer possibilidade de direcionamento de Deus para um novo campo é quanto é que eu vou ganhar. É a última coisa. E muitas vezes, pelas estruturas do lugar, a gente já sabe de cara que vai ganhar muito menos. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que tudo que Deus nos tem dado para vestir, para comer, é suficiente, porque Ele é suficiente para nós. Então não são coisas que devem conduzir a nossa decisão, mas é o próprio Deus. E eu falo isso, irmãos, com temor e tremor.
Porque todo mundo que é pastor tem filho, todo mundo que é pastor tem esposa. E muitas vezes a vocação que Deus faz para a gente, aquilo que Deus aponta para a gente, humanamente falando, a gente pode olhar e dizer assim: meu Deus, mas como é que vai dar para sustentar? Mas Deus é quem sustenta. Mas nesse tempo, irmãos, o que se olha, e infelizmente eu digo isso, infelizmente, para a tristeza nossa, o que se olha é como é que eles lá abençoam a vida do pastor. Qual é a proposta de salário? É a primeira coisa, quando você está em rodas conversando, quando você ouve conversas aí de fora, é a primeira coisa que se pergunta. E isso não pode jamais definir a caminhada de um pastor, de um servo de Deus. Não é por ganância, não é por quanto se vai ganhar, não são os benefícios, não é qualquer coisa do tipo, não é se eu vou ter condições de pagar o plano de saúde, não é se eu vou ter condições de fazer aquela viagem, não é se eu vou ter condições de trocar o carro, não é nada disso. Mas é a definição, é a direção que o Senhor nos dá, os critérios que Ele nos dá na sua palavra, para que tomemos decisões sérias. E o apóstolo Paulo, então, ele passa a descrever uma lista positiva agora. Veja só o que é que ele vai dizer, versículo 8, ele passa a falar sobre essa lista positiva. Que seja hospitaleiro. E aqui o contexto é um contexto onde as igrejas se reúnem nas casas. E os pastores, que são aqueles que recebem as pessoas nas casas, eles não podem receber as pessoas ali constrangidas. Mas vai sujar meu sofá, mas vai riscar minha parede. Os filhos daquele povo ali é muito desobediente, de repente vai fazer alguma coisa, ou quebrar alguma coisa minha aqui que foi caríssima. Não são essas as observações a serem feitas. De forma positiva, um pastor, um presbítero, um líder, ele deve ser hospitaleiro. Alguém disposto a abrir a porta da sua casa, a receber as pessoas, a amar as pessoas no convívio do seu lar, a ensinar os outros na prática da sua casa, a ensinar a palavra na sua casa. Mas ele também deve ser amigo daquilo que é bom, amigo do bem, das coisas boas. Ele também deve ser uma pessoa sóbria, uma pessoa lúcida, uma pessoa que tenha consciência daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade. Uma pessoa que de alguma forma não seja facilmente enganada. E aqui Paulo fala sobre isso num contexto de crescimento ou de maturidade em Efésios no capítulo 4. Ele diz que o alvo da liderança da igreja é produzir crentes maduros. E o ponto da maturidade é essa semelhança com Cristo, que não leva o meu coração a estar sendo levado de um lado para o outro por qualquer vento e doutrina, conforme as artimanhas, as astúcias dos homens, as astúcias pelas quais eles induzem a igreja ao erro, ou tentam induzir ao erro. Alguém que seja justo, que não julgue segundo a sua própria justiça, mas que assim como foi justificado, seja justo também. Alguém que seja piedoso, ou seja, que tenha uma vida devocional séria, que saiba pesar muito bem e saiba analisar os custos do que é andar com Cristo, porque o próprio Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo: todos quantos querem viver de forma piedosa serão perseguidos. Perseguidos. Que tenha domínio de si, que saibam dominar-se. É claro que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo Deus dispõe aquilo ali para que a gente exercite esse fruto do Espírito. E tem muita gente que não consegue se dominar, que não tem freio na vida. Por exemplo, quando Tiago escreve a sua carta, quando ele trata ali sobre os males da língua, ele fala aos líderes. E gente que não consegue refrear a própria língua, é um perigo, irmãos. Domínio de si, e que seja apegado à palavra fiel. E aí ele já entra no versículo 9. Que seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina.
E aqui a doutrina dos apóstolos. Em alguns contextos, Paulo vai usar piedade, como por exemplo no texto que nós lemos de 1 Timóteo capítulo 6. Ele fala do ensino segundo a piedade. Em alguns contextos ele vai usar no ensino segundo a doutrina, segundo a verdade. Em tudo isso ele está falando de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ensinou à igreja por meio dos seus apóstolos. A teologia apostólica é esse conjunto de doutrinas, ou esse conjunto de verdades que nós somos chamados a alicerçar, ou que um pastor é chamado para alicerçar a sua fé. Não é segundo aquilo que ele imagina sobre o texto, não é segundo aquilo que ele alegoriza sobre um texto, mas é a fiel exposição do texto. É aquilo que a Bíblia diz, segundo, ou que seja apegado às Sagradas Escrituras, a palavra fiel, que é segundo a doutrina dos apóstolos. E aí ele vai dizer o motivo para isso: de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E eu gosto disso aqui, porque Paulo, quando diz para que ele tenha poder, veja, o poder não está no pastor, mas o poder está na palavra que o pastor expõe, está na doutrina que o pastor expõe. A autoridade de Deus não está sobre homens que expõem aquilo que eles querem expor, mas está sobre a sua palavra. O Espírito, ele conduz a palavra de Deus ao nosso coração, porque segundo Hebreus capítulo 4, é essa palavra que tem poder para discernir as intenções e as motivações do nosso coração. É a palavra de Deus que é a verdade, e não a palavra do pastor. A palavra do pastor, ela só é verdade quando ela é palavra de Deus. E o movimento puritano do século 17 levava isso tão sério, a exposição das Escrituras, que quando eles terminavam de pregar, eles diziam: essa é a palavra de Deus e é a vontade de Deus para a nossa vida. Tal a seriedade, irmãos, de expormos a palavra de Deus. E Paulo então aqui agora, ele passa a dizer as razões. Tem uma frase que Calvino usa, que ele fala sobre essa questão do ensino aqui no versículo 9, que é muito legal. Ele diz que o pastor necessita ter duas vozes, uma para ajuntar ovelhas e outra para espantar lobos e ladrões. A Escritura o une com os meios para fazer ambas as coisas, e aquele que tem sido corretamente instruído na Escritura será capaz tanto de governar os que são suscetíveis ao aprendizado, quanto a refutar os inimigos da verdade. E é isso que Paulo passa a fazer aqui agora. Ele diz: olha, Timóteo, esses homens, eles precisam ter esse caráter, eles precisam ser assim, porque há falsos mestres. E o versículo 10 ele começa dizendo isso: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Veja qual é o contexto, irmãos. Principalmente judeus que se converteram ao cristianismo, que continuavam ensinando as suas práticas, que afirmavam que a justificação pela fé em Cristo Jesus não era suficiente, e por motivo de torpe ganância, eles pregavam o que muitos judeus espalhados pelo mundo, inclusive estavam presentes em Creta, queriam ouvir. Porque desde cedo aqueles judeus que se converteram, eles foram treinados para observar as festas, os preceitos do judaísmo, e agora estava doendo no coração deles ter que abrir mão disso por uma simples fé em Cristo Jesus. Então muitos pregadores judeus, teoricamente aí, convertidos ao cristianismo, eles vendiam a fé, vendiam-se para afirmar que não era apenas a salvação pela fé, mas eles podiam também continuar observando os ritos da circuncisão, das festas judaicas e outras coisas. Então Paulo diz assim: olha, isso é por motivo de torpe ganância. E quando a gente estudou Colossenses, a gente viu aqui que muitos, quando saíam pelo mundo, eles se tornavam pessoas preguiçosas, porque eles queriam viver às custas dos outros, não só pelas ofertas que recebiam, mas também porque durante aquele tempo em que passavam hospedados na casa de alguém, estavam comendo, dormindo, bebendo de graça. Então quando Paulo escreve, por exemplo, a segunda carta aos Tessalonicenses, ele bate nessa questão.
pessoas que se conduzem de forma inconveniente, que são preguiçosos. E esse era o contexto aqui também. E no versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. E as igrejas, elas se reuniam nas casas. Elas se reuniam nas casas. Estavam ali, e esses homens, eles penetravam as casas, entravam de forma sorrateira, de repente apresentando algum tipo de credencial. Olha, eu sou um profeta, eu vim de Jerusalém, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. E começavam a perverter aquilo que foi ensino dos apóstolos, a verdadeira doutrina apostólica. Eles começavam a corromper aquilo ali, e muitas casas passaram a se entregar a esses falsos ensinos, a seguir esses falsos mestres. E aqui Paulo não diz assim: olha, não identifique eles, fique de boa, deixe que Deus vai trazer o julgamento sobre ele. Não, o julgamento de Deus vem assim: é preciso fazê-los calar. E o versículo 12 ele diz: foi mesmo dentre eles um seu profeta que diz: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Alguns pais da igreja identificaram quem foi esse falso profeta que pronunciou essa frase, tal de Epimeníades. Ele vivia em Creta e ganhava dinheiro operando milagres e profetizando. Era um falso profeta. Entretanto, essa frase que ele diz aqui, Paulo toma como sendo verdade. Aqueles que estão estudando teorreferência comigo na terça-feira, eles estão aprendendo sobre isso. As pessoas sempre usarão Deus como sendo referência última para tudo que elas fazem, tudo que elas dizem. E nem tudo que um ateu vai falar é em si mentira. Aquilo que ele pode falar como fruto da imagem de Deus, ainda presente nele, como sendo verdade, não deixa de ser verdade por ele ser ateu. Deu para entender? Então, esse cara, mesmo sendo um falso profeta, ele fala algo que Paulo toma como sendo uma verdade. E Paulo usa isso aqui para mostrar que ele também está de olho nesses falsos profetas, que ele sabe o que eles estão pregando. Então ele diz assim: tal testemunho é exato. Só que na mente da gente, muitas vezes, o que é que a gente vai fazer quando uma pessoa está errada? A gente exclui. É por isso que quando Paulo trata aqui sobre pastores, nas negativas, ele diz assim: olha, que não seja arrogante, que não seja orgulhoso. Porque a postura do orgulhoso nesse caminho é: se não pensa comigo, não soma comigo, saia do meu caminho. Mas a postura de alguém que é piedoso, Paulo vai dizer: portanto, repreende-os severamente, e veja a finalidade, para que sejam sadios na fé. Não é para que eles saiam da igreja de Creta, não é para que eles sejam excluídos. Eles creram na mentira, estão caminhando em mentira, mas repreenda-os. Pregue a verdade para eles, e a finalidade não é exclusão, mas é para que eles sejam sadios na fé, porque Paulo sabe que a palavra de Deus tem poder para transformar a mente do incrédulo. Paulo sabe disso. Na sua carta aos Romanos, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ele sabe que é por meio da pregação da palavra de Cristo que aquele que antes não cria, ele passa a crer. E o versículo 14: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não se ocupem com essas coisas. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E aí ele explica esse versículo no versículo 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Veja só, parecem ser puros no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Pregam que é uma beleza. Tem aquela aparência de piedade. E lembra lá de Colossenses: não toque nisso, não manuseis aquilo outro, não faça isso, passe a fazer aquilo outro. Tem aspecto de piedade. Esses homens, irmãos, não eram pessoas que chegavam e de repente escancaravam o seu caráter, mas eles aparentavam uma coisa humilde, piedosa. E as pessoas olhavam para aquilo e diziam assim: não, mas é um ungido de Deus, é coisa linda, olha só o que ele ensina. Ele está dizendo que a fé em Cristo não é suficiente e que a gente precisa dar outros passos. Mas será que a gente não precisa mesmo? Ele abriu aqui meia dúzia de versículos fora de contexto e me convenceu. Esse é um cara crente, vamos segui-lo.
No tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, mas negam por suas obras. Aquilo que fazem muitas vezes na sua casa, talvez uma relação com várias mulheres, talvez envolvido lá com pornografia, talvez ainda não revelando toda a sua cólera, toda a sua ira, mas esperando um momento para revelar isso. De alguma forma, as obras daqueles falsos pastores, daqueles falsos mestres, eram uma contradição ao seu ensino. E sabe, irmãos, isso é muito sério. A gente escuta muitas vezes a palavra de Deus, e a gente diz assim, não, eu tenho que aprender. A palavra de Deus hoje foi sobre mansidão, e eu tenho que aprender a ser uma pessoa mansa, a ter domínio próprio, a ter longanimidade. E no primeiro sinal fechado, que alguém dá um fechão na gente, se manifesta o quê? Não é a mansidão nem a longanimidade, mas é o nosso caráter. E é isso que Paulo está falando. Esses falsos mestres, eles ensinam uma coisa, mas a vida deles é uma contradição ao seu ensino. Por isso é que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, algumas aplicações. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui nessa tarde não são presbíteros, nem são pastores. E quando a gente está expondo a palavra de Deus de forma sequencial, a gente vai passar por textos que muitas vezes a gente vai olhar e vai dizer assim, qual é a aplicação disso para a vida lá do irmão A, do irmão B, do irmão C? Ou da irmã, que nunca vai ser presbítera nem pastora, porque a Bíblia não dá cabimento para isso. Como é que a gente vai aplicar isso? E eu fiquei pensando aqui, irmãos, em algumas aplicações. A primeira delas, ore pelos seus pastores. Ore pelos seus presbíteros. Ore por todos aqueles que se encontram investidos de autoridade, para que sejam fiéis à palavra de Deus, para que sejam fiéis ao chamado que Deus lhes fez, para que pastoreiem a igreja de Deus e não a sua igreja, para que pastoreiem a igreja de Cristo, a noiva de Cristo e não a sua noiva. Ore pelos seus pastores, interceda a Deus por eles, coloque-os na presença de Deus, para que Deus os livre dessa lista negativa que Paulo coloca aqui, da arrogância, da ira, do apego ao vinho, da violência e também da torpe ganância de ser apegado ao dinheiro. Coloque essas coisas diante de Deus e ore. Irmãos, não é pecado nenhum ter um carro bom, não é pecado nenhum ter uma casa boa, não é pecado nenhum. Como fruto daquilo que Deus dá é bênção, não é pecado nenhum viajar, não é pecado. Mas se torna pecado, irmãos, quando o ministério é exercido por causa dessas coisas. Quando isso se torna um ídolo, e eu permaneço num lugar, ou eu vou para outro lugar, meramente por aquilo que podem me pagar. Então ore pelos seus pastores, ore pelas igrejas evangélicas de uma forma geral. É interessante a gente perceber isso no coração de Paulo. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, olha, para além de todas as preocupações, de tudo aquilo que eu já levei nas costas, como castigo, como açoites, pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele mostra isso àqueles cristãos de Roma. Ele não plantou aquela igreja, mas ele tem interesse de ir lá, de conhecer aquela igreja, e ele ora pela igreja. A gente vê isso em Epáfras, estudando Colossenses. Epáfras orava pela igreja. E nós precisamos, irmãos, aprender a orar pelas igrejas, pela igreja evangélica no nosso país, que padece de um testemunho tão triste, tão distante daquilo que é a palavra de Deus. Ore também quando chegar a eleição de presbíteros. Ore também. Tenha tempo para orar. Eleição pastoral. Irmãos, isso é tão sério. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, interceder a Deus. Senhor, faça a tua vontade, revele, mostre a tua vontade. Senhor, me dê os critérios na palavra de Deus para que eu possa discernir aquilo que é a tua vontade. E tome decisões, faça escolhas,
segundo aqueles critérios que são os critérios da palavra de Deus. Eu sei que existem em muitos locais pessoas que elegem outros para a representação do seu grupo. Não, a pessoa não tem dom nenhum para o presbiterato, ou não tem dom nenhum para o pastorado. Não, vamos eleger porque é filho de fulano de tal, ou porque é isso, ou porque é aquilo outro, ou porque a gente gosta dele, porque é muito engraçadinho, é por isso, por aquilo. Irmãos, nós temos diante de nós os critérios que Deus estabelece. E não é outro critério a não ser aquele que Deus estabelece na sua palavra. As nossas escolhas devem ser pautadas por aquilo que a palavra de Deus expõe. E antes de usar qualquer tipo de critério, às vezes a gente olha assim, quais são os critérios que as igrejas por aí muitas vezes estabelecem para a eleição pastoral? Que tenha tantos anos de ministério, que seja assim, que seja dessa... Mas muitas vezes, irmãos, não conhecem a família, não conhecem a vida, não conhecem o testemunho dentro da igreja, não tem uma carta de recomendação palpável, visível. E os critérios da palavra o levam para muito mais aquilo que a gente acha que é engraçadinho ou foi legal para mim em um determinado momento, levam a termos uma consciência desses critérios. A gente analisar e julgar segundo esses critérios. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um coração que ora, um coração que busca a sua vontade, que ora pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, pelos seus líderes, que os coloca diante de Deus com humildade, pedindo a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida deles e, consequentemente, sobre a vida da igreja. Porque a cara da igreja, ela vai se tornar a cara dos seus líderes, a face dos seus líderes. Então que Deus nos dê misericórdia, irmãos, nos dê da sua graça e nos abençoe. Amém, irmãos? Queria convidar o grupo de louvor para vir à frente, queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos louvar ao Senhor, cantar a Ele, porque Deus é bom e Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso supremo pastor que tem cuidado de nós.